A graça, paz, meus irmãos, bom estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Eu gostaria de ler um texto com você que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 38, que nos fala assim: Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim, conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou dela. A Bíblia nos fala que no 6º mês de gravidez de Isabel, o anjo Gabriel, então ele é enviado a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, e ali ele procura então uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi. Este homem era José. A virgem, como lemos, se chamava Maria. E o anjo então notifica Maria de que ela seria a mãe do Salvador, de que ela seria a mãe do Messias prometido. E no momento que ela está ali recebendo essa notícia, ela questiona como isso iria acontecer, já que ela não tinha nenhum relacionamento com nenhum homem. Apesar dela estar casada, ela ainda não morava com José. Como então que isso se daria? Então o anjo disse para Maria assim: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também que o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então ela estava recebendo notícia que seria gerado através do Espírito Santo no seu ventre o nosso Salvador Jesus Cristo. E no momento que ela estava recebendo essa notícia, ela ponderou nos prós e nos contras. Ela analisou o que é que ela deveria fazer, o que é que ela deveria abrir mão, como tudo isso iria acontecer. Ela não embarcou, irmãos, num projeto de Deus sem analisar, sem avaliar. E o que ela teve que abrir mão para que o projeto de Deus se realizasse na vida dela e para que o Salvador do mundo viesse? A primeira coisa que ela teve que abrir mão foi do próprio casamento. No momento que ela recebeu a notícia, diz o texto que ela estava noiva de José. O noivado naquela época já era um casamento, porque esse noivado só poderia ser desfeito através da morte de um dos cônjuges ou com carta de divórcio. E no momento que ela recebe essa notícia, ela sabe que José não iria aceitar. Tanto que a Bíblia nos fala em Mateus que José, quando soube disso, quis deixá-la secretamente, porque ele era um homem justo. Ele não aceitou, ele ficou inquieto com aquela notícia. No entanto, ela abriu mão do seu relacionamento com um homem que ela amava. Ela, em prol do projeto de Deus, ela abriu mão do seu sonho, do seu projeto, das suas realizações. Há muitas pessoas que querem realizar o sonho de Deus, vamos dizer assim, só que não querem abrir mão dos seus sonhos. Eles querem que o projeto de Deus se torne realidade em suas vidas, mas de comum acordo com os seus sonhos, com as suas realizações, com os seus desejos. Eles, na verdade, querem que a obra de Deus seja feita, mas não querem abrir mão, não querem se dedicar 100% em prol daquilo que o Senhor quer realizar. Então fica difícil o projeto de Deus se tornar realidade quando nós não abrimos mão dos nossos sonhos, das nossas vontades, do eu. Por isso que Jesus falou: aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Abrir mão não é fácil, mas em prol do projeto de Deus nós tomamos a cruz, nós vamos até o fim. Porque é a vontade de Deus que tem que prevalecer, e não a nossa vontade. É a vontade do Senhor que prevalece. Por isso que José, seu esposo, sendo um homem justo, quis a deixar secretamente, como diz lá em Mateus 1,19. Ele quis deixá-la, e ela abriu mão também disto. Agora, você está disposto a abrir mão do projeto de Deus para que o sonho, vamos dizer assim, que o Senhor quer realizar na sua vida? Eu não gosto muito dessa expressão sonho, que dá a impressão que Deus sonha, né, como se Deus dormisse. Mas da vontade do Senhor realizasse na sua vida. Você está disposto a abrir mão? Quantas pessoas estão frustradas hoje porque fizeram tudo o que queriam, mas não fizeram exatamente aquilo que Deus queria? É igual a história de um médico que foi entrevistado um tempo atrás na televisão e perguntar para ele assim: doutor, o senhor que é muito conhecido mundialmente, o senhor realizou todos os seus sonhos? Ele falou: não, eu sou um homem frustrado apesar de tudo. Aí o entrevistador perguntou: mas por que o senhor é um homem frustrado? O senhor não realizou tudo? Eu falei: não. Deus me chamou para ser missionário. E eu abri mão de ser missionário para ser médico. Se eu fosse missionário, provavelmente eu seria um homem feliz. Mas hoje eu sou um homem frustrado.
quando nós abrimos mão do projeto de Deus em prol dos nossos projetos, nós nos tornamos pessoas frustradas. Maria, ela abriu mão em prol do projeto de Deus. A segunda coisa que nós observamos em relação a Maria, Maria estava disposta a enfrentar a sociedade em prol do projeto de Deus. Ela abriu mão da sua reputação. Ela estava disposta a abrir mão daquilo que as pessoas poderiam falar a respeito dela. O que vão falar dela? Você imagina, se hoje uma menina entre 13 e 14 anos, que é a idade mais ou menos de Maria, aparece grávida na nossa igreja, o que as pessoas falam? Olha o burburinho, a fofoca, quanta gente vai criticar, quanta gente vai falar, quanta gente vai inventar. Mas ela abriu mão da sua reputação em prol do projeto de Deus. Mas outra coisa que nos chama a atenção é que ela abriu mão em prol do projeto de Deus também da sua família, de enfrentar uma situação muito desagradável dentro da sua casa. Ela certamente ponderou: o que minha família vai pensar? O que meu pai, o que minha mãe, o que meus irmãos, o que as pessoas, o que meu tio, minha tia, meu avô, minha avó vai ficar pensando de mim? O que minha família vai pensar de mim? No entanto, em prol do projeto de Deus, ela não deixou esse pensamento tomar o seu coração. Ela foi até o fim. Irmãos, tem gente que não quer servir a Jesus porque ficou pensando: o que meu pai vai falar, o que minha mãe vai pensar, o que minha família vai pensar de mim. Eu fui criado em tal religião, eu não posso abrir mão da minha religião porque senão eu vou ter problema dentro da minha casa. Um discípulo, uma vez, uma pessoa que queria seguir Jesus, disse: Senhor, deixe primeiro sepultar o meu pai, depois eu vou vir e vou segui-lo. Ou seja, deixa o meu pai primeiro morrer, depois que meu pai morrer, então eu venho seguir o Senhor. Jesus falou: deixa os mortos sepultar os seus mortos. Irmão, se você não tomar um posicionamento em relação a Jesus Cristo, independente de como sua família vai encarar tudo isso, fica muito difícil. Nós temos que abrir mão. Não tem como. Eu conheço histórias de pastores, de irmãos nossos, que tiveram problemas sérios dentro de casa, simplesmente porque tomou uma decisão por seguir a Jesus. Tomou um posicionamento: eu vou ser servo do Senhor Jesus Cristo, eu estou abraçando a fé cristã. E teve grande luta dentro da sua casa, e como tem enfrentado até hoje. Alguns, eu conheço história que foram até mandados embora, foram expulsos. Eu vi gente que foi parar na rua, virou mendigo, simplesmente porque abriu mão da sua família, mas abraçou a fé cristã. E outra coisa que é interessante em relação a Maria, em prol do projeto de Deus, ela encara a morte. Ela abre mão da sua vida e encara a morte. Porque ela sabia que para ser a mãe de Salvador, teria grandes problemas. Qual o problema que ela teria que enfrentar em relação à sociedade? Aquilo que a lei dizia. Lá em Deuteronômio, capítulo 22, 23 e 24, diz assim: se houver moça virgem, desposada, ou seja, noiva, está prestes a casar, e um homem achar na cidade se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até a morte. A moça, porque não gritou na cidade, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo, assim eliminarás o mal no meio de ti. Ela abriu mão da vida. Ah, irmãos, quanta gente não quer abrir mão da sua vida, do seu conforto, da sua segurança em prol de Deus. O que vão pensar a meu respeito? O que vão falar de mim? Eu estou tão seguro aqui, eu estou bem aqui, eu vou ter dificuldades. E, meus irmãos, quando nós abraçamos o projeto de Deus, a gente tem que entender que o Senhor tem algo muito maior na nossa vida. Eu me lembro quando me converti, eu fui morar numa cidade chamada Teófilo Otoni, lá em Minas Gerais. Naquela cidade não tinha, nesse lugar que eu fiquei, né, que era uma casa de recuperação, nessa casa não tinha luz elétrica, nessa casa não tinha quase conforto nenhum. Eu me lembro a quantidade de muriçoca que tinha naquele lugar, eu fiquei deformado, de tanto que eu fui picado de muriçoca durante a noite quando a gente dormia. Saía uma nuvem de muriçoca no meio da roupa, e os armários também não tinham portas. No entanto, eu era feliz ali. Eu estava ali trabalhando, mas com muita alegria. Abri mão de tudo e fui para lá. Eu confesso para você que foi um momento feliz na minha vida, trabalhando em prol do reino de Deus. Então, quando nós abrimos mão, nós não estamos deixando algo, nós estamos abraçando algo maior, que é a graça e a misericórdia de Deus, que é o projeto de Deus para a nossa vida.
Mas no momento que Maria toma essa decisão, ela toma uma decisão consciente. Ela sabia das consequências que iria levar a tudo isso. Ela não tomou a decisão no ímpeto, na empolgação. Eu vou ver o que vai dar. Não. Ela ponderou e aceitou. Essa é a diferença. É igual a história de um menino que ele ficou muito doente e 2 anos depois esse menino estava bem de saúde, ele conseguiu recuperar muito bem a sua saúde através de um tratamento. No entanto, a sua irmã, 2 anos depois, cai doente com a mesma doença que ele teve, só que não estava respondendo bem ao tratamento. E o médico falou, só tem um jeito dessa menina recuperar a sua saúde. Precisa fazer uma transfusão de sangue. E o sangue tem que ser compatível e tem que ser com a pessoa que teve a mesma doença que hoje ela está tendo, que era o caso do irmão dela. Só que o irmão dela não só teve a mesma doença, como tinha um sangue compatível. Então os pais assinam um termo dizendo que aceitavam então a transfusão de sangue. E nisso foram falar com o menino a respeito dessa transfusão de sangue que devia ser feita para a sua irmã. E o menino então ficou meio hesitante e com os lábios trêmulos, meio inquieto, mas mesmo assim ele disse, é para minha irmã? Então eu aceito. Então, prepararam o dia de fazer a transfusão, foram para o hospital, entraram no centro cirúrgico e foram fazer então a transfusão de sangue. No que foram fazer a transfusão de sangue, leva aquela picada da agulha na veia, o menino segura o choro, mas olha para sua irmã e sorri. Nisso ele vê o sangue descendo pelo tubo. Ele fica inquieto. Quando estava quase terminando, o menino então quebra o silêncio da sala e chega para o médico e diz, doutor, que horas que eu vou morrer? Aí que o médico entendeu porque ele ficou hesitante, porque ele quis chorar, porque ele ficou tão inquieto. É porque ele pensou que fosse no momento que dá o seu sangue, ele ia dar o sangue todo e iria morrer. Às vezes, irmãos, nós, pelo projeto de Deus, nós não queremos dar nosso sangue, a nossa vida. Esse menino, em prol da sua irmã, apesar de não iria morrer, ele ia dar só um pouco do sangue para a recuperação da saúde da sua irmã. Mas ele, na cabecinha dele, pensou, não, eu vou morrer, mas em prol da minha irmã, eu abro mão da minha vida. Quantas pessoas, por muito menos, estão abrindo mão do projeto de Deus? Estão rompendo com o projeto de Deus? Estão sucumbindo perante aquilo que o Senhor quer realizar na sua vida? Por isso que nós temos que tomar muito cuidado na hora de nós tomarmos uma decisão em fazer a obra de Deus. A questão é, por que Deus escolheu Maria? Por que o Senhor escolheu essa menina lá na Galileia, lá na cidadezinha de Nazaré? Por que Deus escolheu você? Você já parou para perguntar? Por que o projeto de Deus está se realizando na sua vida? Você já parou para se perguntar? Eu creio que o Senhor escolheu Maria por 3 razões básicas. A primeira delas, porque Maria era uma mulher íntegra. A Bíblia nos fala que Maria era virgem. Ela havia se guardado para o seu marido. Ela não vivia na prostituição. Ela não vivia na ação contrária da palavra de Deus. Ela vivia de forma correta, tentando fazer o melhor para agradar a Deus. Ela tinha um compromisso com Deus e um compromisso com seu marido, José. Irmãos, nós temos visto muitas pessoas querendo servir o Senhor, mas com a vida torta, com a vida em pecado, com a vida sem nenhum compromisso com Deus. Agem como se Deus não existisse. O mundanismo tem entrado no coração das pessoas e, infelizmente, no coração de muitas igrejas. As pessoas estão querendo viver um ministério, mas sem compromisso com a verdade, com a palavra. Maria não, Maria era virgem, Maria era compromissada, Maria se guardou para o seu marido. Maria não vivia na prática da prostituição, coisa que infelizmente tem acontecido dentro de nossas igrejas hoje. Quantas meninas hoje, infelizmente, estou dizendo que ninguém está livre, irmãos, de cometer um erro. Entenda bem o que eu vou falar. Ninguém está livre de cometer um erro, de cometer uma falha. Ninguém está livre de nada. Todos nós estamos sujeitos a cair. Entenda bem o que eu quero dizer. Mas quantas pessoas que não querem assumir a consequência do pecado? Essa que é a diferença. As pessoas querem viver uma vida em pecado, mas não querem assumir as consequências que o pecado vai causar.
Davi, por exemplo, quando ele peca com Betseba, a consequência foi a espada sobre a sua casa. Foi morte em cima de morte que aconteceu. E as pessoas estão querendo ter uma vida totalmente torta, longe de Deus, e não querem colher frutos amargos daquilo que plantou. Por exemplo, a menina vive no pecado. Tanto o menino quanto a menina vive no pecado, vive na prostituição. Aí quando querem casar de que forma? Com vestido de branco, com dama de honra. Que honra? Já não tem mais honra. O vestido branco simboliza virgindade. Já foi. No entanto, mas é o meu sonho. Mas você se preparou para esse sonho se realizar? Aquela pessoa que quer, por exemplo, fazer a obra de Deus, mas não se prepara, não se projeta, não se guarda, não se preserva. Quantos pastores nós temos aí que vieram de casamentos, em cima de casamentos, com a vida toda torta, toda errada. Aí diz, não, mas Deus me chamou para o ministério. Mas deu tudo errado na sua vida, meu irmão. Deu tudo errado. Você casou e descasou, você é divorciado, você está com a vida totalmente longe de Deus. Você está com a vida torta. Deus, mas eu quero. Ou então aquela pessoa que diz que quer ser pastor, porque tentou uma porta de emprego aqui, não conseguiu, tentou outra coisa ali, não conseguiu. Então acho que Deus está me chamando para o ministério. Você está banalizando o ministério. Eu me lembro do David Mark Lloyd Jones. Ele era médico auxiliar da rainha da Inglaterra, pois ele abriu mão dessa profissão para ser pastor lá no país de Gales. Ele abriu mão daquilo que aos olhos de muitos era um grande projeto, mas ele abriu mão do projeto de Deus. Então nós temos que tomar cuidado, não banalizar aquilo que o Senhor tem para nós. Maria, ela se preservou, ela se guardou em prol do projeto de Deus. A segunda coisa, ela não abortaria o projeto de Deus, ela ia até o fim. Ela não ia sucumbir no meio do caminho, mas ela foi até o fim. Ela não abriu mão. Ela teve o seu filho Jesus, ela criou o seu filho Jesus e ela foi até a cruz. Como disse lá o Simeão, uma espada vai transpassar a sua alma. E transpassou, porque ela foi até o fim. Ela viu o seu filho, infelizmente, padecendo naquela cruz. Imagina o coração daquela mulher e a angústia que ela estava enfrentando. Mas o Senhor a honrou, porque ao terceiro dia o seu filho ressuscitou. Ela foi até o fim, ela não abriu mão. Uma outra coisa que nos chama a atenção, que ela não iria, em momento algum, sucumbir no meio do caminho. Ela tomou a decisão por Jesus, ela tomou a decisão pelo projeto de Deus, ela não desistiu. Tem muita gente desistindo, tem muita gente que ela não abortou o projeto de Deus, mas ela foi até o fim. Ela deu continuidade, ela não abriu mão. Existem muitas pessoas que começam até muito bem. Até a caminhada vai bem. Só que não adianta a gente começar bem. Nós temos que terminar bem. Não adianta nós termos uma boa iniciativa. Nós temos que ter o coração totalmente rendido ao Senhor e até o final. É igual o missionário que vai para o campo. Até os 2 anos ele é somente um turista. Depois de 2 anos, aí sim, o projeto que o Senhor quer realizar na vida dele deixa de ser um missionário turista para abrir mão de tudo. É igual um pastor que eu conheço, que mora na Albânia. Hoje ele é cidadão albanês. Sabe por que ele é cidadão albanês? Porque ele está lá há mais de 20 anos. Ele abriu mão da sua cidadania para ser um cidadão albanês. É um lugar pobre, um lugar difícil, um lugar com dificuldade, mas ele ama aquele projeto. Vai até o fim. Meus irmãos, nós temos que ter esse intuito, esse desejo. Abrir mão dos nossos sonhos, dos nossos projetos, para que o projeto de Deus se realize na nossa vida. Pense nisso, meu irmão. Na hora que você abraçar o projeto de Deus. Não se deixe levar pela sua vontade, pelo seu querer, mas seja levado pela ação do Espírito Santo em seu coração. E pondere muito bem antes de tomar qualquer decisão. Amém? Pense nisso e que Deus te abençoe. E que você seja como Maria, firme e fiel até o fim. Amém? Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.